E aqui eu trouxe um caso clínico real para vocês, tá? Era um paciente, uma criança com 12 anos de idade, que eu recebi, a mãe entrou em contato comigo e me falou, ó, eu tenho um produto de cannabis aqui, me mandou até a prescrição do outro profissional, e era um óleo rico em CBD, tá? Uma concentração de 1.500 miligramas de extrato de cannabis num frasco de 30 ml, tá? Um fluido de 50 miligramas por ml. Olha como que começou. Eu recebi esse paciente, o profissional receitou da seguinte forma, 30 gotas de manhã e 30 gotas à noite, a cada 12 horas. Tá? Uma dose total diária de 150 miligramas. Ele já começou com 150 miligramas. E o paciente estava tomando risperidona 3 miligramas à noite, uma dose pequena de risperidona, mas mesmo assim tem a interação medicamentosa. Tá? Então, esse paciente ele já chegou para mim com irritabilidade, ele já chegou com muita agitação, vários desconfortos, desequilíbrios. E a mãe me falando, eu comprei, paguei caro, foi um profissional que me receitou. E daí eu perguntei para ela, mas esse profissional é especializado em terapia canabinoide, em cannabis medicinal? Ele te falou se ele tinha algum curso para ele poder estar tratando o seu filho com cannabis? E ela não soube me responder também, e eu simplesmente mandei suspender. Eu falei, suspenda, vamos fazer uma consulta com o seu filho e vamos iniciar o tratamento da forma correta. Pode passar o próximo lá, Guilherme? E o que eu fiz? Como eu parei, ó, os efeitos adversos que ele veio. Com agitação, tá? Ele tinha uma sonolência extrema durante o dia, vários desconfortos, tá? Nessa miligramagem que a gente fala, que tem 1.500 miligramas no frasco de 30 ml, cada gota tem aproximadamente 2,5 miligramas de extrato de cannabis, tá? Então, eu comecei da seguinte forma, parei, deixei ele 3 dias sem o medicamento de cannabis, risperidona não tirei, ele manteve a risperidona, porque a gente não pode tirar de uma vez alopático, porque vai dar a síndrome de abstinência no paciente. Qualquer alopático, se a gente for retirar de uma vez, ele vai ter síndrome de abstinência e não tem jeito, tá? A gente tem que retirar aos poucos. Eu comecei gradualmente, start slow, go slow. Uma gotinha de manhã, uma gotinha à tarde e 2 à noite. Mantive 3 dias, no 4º dia ela me chamou. Os tratamentos de cannabis, o tratamento com maconha é um tratamento diferenciado, ele é diferente. A gente precisa de uma proximidade maior com os pacientes. Nós precisamos acompanhá-los pelo menos durante os primeiros 40 dias até encontrarmos a dose dos pacientes. Cada paciente é diferente, cada sistema endocannabinoide é diferente. Tem pacientes com o mesmo problema, o mesmo desequilíbrio, a mesma patologia, a mesma doença, que com 30, 25 miligramas diária, de dose diária, a gente estabiliza. Mais pacientes com o mesmo problema, a gente chega a 100 miligramas, a 150 miligramas, e por causa do sistema endocannabinoide, por causa dessa individualidade do sistema endocannabinoide. Por isso a gente precisa ter atenção. Nós vamos subindo devagarinho até encontrar a dose do paciente. E conforme eu ia subindo a dose de cannabis, a cada 7 dias diminui 20% da risperidona. Tá? E como foi? Foi subindo, chegamos a cada 4 dias subindo uma gotinha por dose na parte diurna e 2 por dose na parte da noite, porque eu sempre dobro as gotas na parte da noite. Eu vejo mais eficácia nesse tipo de tratamento. Vejo que os pacientes reagem melhor. E por que a dose maior à noite? Porque o paciente já vai dormir, já vai deitar, vai repousar, vai ficar mais tranquilo, vai melhorar o sono dele. Um dos efeitos da cannabis é o sono, que falam que é efeito colateral, não é efeito adverso. Até para pacientes que sofrem de insônia, é um benefício, é um tratamento. Tá? Por isso, a gente precisa acompanhar de perto os pacientes. A gente precisa falar com a família a cada 4 dias para se titulando as doses. Tá? Isso nós aprendemos nos cursos, nos estudos, nas capacitações. Desde que eu comecei a fazer cursos de cannabis, na minha primeira pós-graduação, lá em 2019, de lá para cá eu nunca mais parei de estudar sobre o sistema endocannabinoide, sobre a maconha, sobre a cannabis. Todos os anos aparecem cursos diferentes.
a pós-graduação da SBEC, que é absurdo os conhecimentos que a gente consegue para a gente tratar nossos pacientes, para a gente orientar as famílias, para a gente fazer com que as famílias usem de forma correta, com que não se automediquem. Tá? Então, também tem esse problema de automedicação. E o que aconteceu? Diminuiu a agitação do paciente, a sonolência dele diminuiu durante o dia, à noite ele conseguiu dormir bem, e os desconfortos dele hoje em dia estão controlados. Conseguimos estabilizar o paciente com uma dose de 80 miligramas dia de extrato de cannabis, 8 gotinhas de manhã, 8 à tarde e 16 à noite. Tá? Isso naquele mesmo 1.500 miligramas. Depois a gente até mudou para um produto com um pouco mais concentração para diminuir o número de gotas. Ele ficou com 4, 4 e 8, tomando 80 miligramas por dia, porém menos gotas, porque a gente conseguiu um medicamento, um produto com mais miligramagem no frasco e descontinuamos a risperidona, não usa mais. Tá? Alguns pacientes a gente mantém 1 miligrama de risperidona, pouquinho, que já venha receitado de outro profissional, como nós trabalhamos. Fisioterapia trabalha com práticas integrativas complementares, tanto na fitoterapia tradicional quanto na fitoterapia canábica. Nós trabalhamos em conjunto. Quanto mais profissional de saúde trabalhar, quanto os profissionais de saúde se unirem e trabalharem em conjunto, será melhor para todos os pacientes. Até na individualidade do tratamento não podemos ter. Precisamos nos unir para ajudar os pacientes. E agora, com a inclusão da inflorescência da cannabis na farmacopeia, Deus abençoe que venha para o SUS, nas farmácias vivas, conforme o doutor André falou. Então, é muito importante. Pode passar o próximo lá, Guilherme. Tudo isso que eu estou falando foi coisas que aconteceram. E aqui eu ponho um pouco de vantagens do óleo de cannabis rico em CBD versus a risperidona, que é o alopático. Tá? O efeito ansiolítico estabilizador do CBD, ele reduz várias vezes a necessidade de antipsicóticos em casos leves ou moderados. Em casos graves é mais difícil, mas mesmo assim, às vezes, consegue. Tá? Menor risco de efeitos adversos, porque a risperidona ela tem efeitos adversos de ganho de peso ou de tremores, tá? Ou alterações metabólicas que são comuns em antipsicóticos. A cannabis não, ela vai inibir tudo isso, principalmente a disfunção motora, porque o circuito de dopamina, que controla movimentos motores, coordenação motora fina, quem modula ele é o sistema endocannabinoide. Ele usa os endocannabinoides, na falta dos endocannabinoides no organismo, nós entramos com os fitocannabinoides da planta que mimetizam, que imitam essa maconha endógena que o nosso corpo produz. Então, a cannabis ela faz muitas coisas que vários medicamentos juntos não conseguem fazer. Tá? Além do que, a cannabis também tem propriedades neuroprotetoras, que para o sistema nervoso central são benefícios adicionais que a alopatia não faz. Tá? E os cuidados durante a transição, como eu falei anteriormente. Nós nunca podemos interromper abruptamente algum alopático, nem algum outro medicamento fitoterápico. Fitoterápicos também têm interações medicamentosas. Fitoterápicos também não podem ser retirados de uma vez. Então, praticamente, todos os meus pacientes, na minha prática clínica, eu trato com plantas, com os fitoterápicos, com a lavândula, que a lavândula é interessante, porque ela mantém durante mais tempo os fitocannabinoides do nosso organismo, inibindo uma enzima que degrada eles. Tá? A lavândula, o óleo de copaíba, a camomila, tem inúmeros, centenas. O Brasil é o país que mais tem planta medicinal no planeta. Então, as plantas medicinais do nosso país, se a gente estudar, elas nunca acabam de estudo, o estudo nunca acaba. Assim como a maconha, como a cannabis. E também, muito importante a gente certificar que o óleo de cannabis é de boa qualidade. Aqui no Brasil nós temos associações, excelentes associações. Todas as nossas associações, elas são boas. Aqui no Brasil a gente vê que as pessoas, todos que trabalham com associação, pensam em primeiro lugar nos pacientes. Diferente de indústrias que pensam mais no financeiro do que na vida humana, do que nos pacientes. Não querem resultados de tratamentos, querem resultados financeiros. Nas associações nós vemos o contrário. E as associações lutam. E nas associações nós temos
a grande quantidade quando a gente precisa de THC. Tem desequilíbrios clínicos que nós vamos precisar de óleo rico em THC, coisa que não existe no cânhamo. O cânhamo é só rico em CBD. Nós precisamos de maconha medicinal. Nós não precisamos só do cânhamo. Nós precisamos, o cânhamo, para vocês verem, o cânhamo já faz um efeito maravilhoso nas pessoas. Ele já faz um efeito medicinal bom. Só que a maconha medicinal faz 10 vezes mais eficaz. Um medicamento equilibrado, 1 por 1, THC e CBD, já não existe. Um medicamento importado desse jeito, não conseguimos trazer. Tem que ter o 0,3% máximo de THC, que é isso que estão aprovando no Brasil. Precisamos de mais, precisamos usar o exemplo do Uruguai e partir nesse caminho, tá?